Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo, absolutamente tudo sobre Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar aqui um pouquinho a respeito dessa rodada do Campeonato Brasileiro, vamos tentar elucidar o que mudou, o que não mudou. Ainda teremos aí o fechamento dela, né? Temos um Vasco e Flamengo que vai acontecer nessa segunda-feira às 20 horas, né? Pra gente saber como é que vai terminar essa nona rodada definitivamente. Seria importante, né, o Vasco da Gama ganhar esse jogo, né, até porque o Flamengo está na parte de cima da tabela, certo? Vamos falar aqui um pouquinho sobre isso, vamos falar aqui também um pouquinho sobre Botafogo e LDU, que já acontece na terça-feira, certo? É importante a gente ressaltar, né, essa situação. Enfim, se inscreve aqui no canal Brown Fogo, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. E o negócio é o seguinte, vamos falar aqui um pouco sobre os jogos e também a respeito da mudança de horário da partida entre Botafogo e Fortaleza, válida pelo Campeonato Brasileiro, da 10ª rodada, algo que foi ruim e prejudicial para os torcedores do Botafogo. Afinal, essa mudança aconteceu há menos de uma semana para o jogo, né? Que obviamente já tem gente planejando vir de fora, né? Pessoas que vêm de caravana, pessoas que vêm de outras cidades. Então, quem já comprou ingresso, por exemplo, quem já se programou para vir, né? Pô, ver uma partida mudar. A gente tá falando de quê? Pô, em basicamente 3 horas, né? Cara, é muito prejudicial, sabe? Bom, agora eu te falo o seguinte, né? Primeiro eu vou pedir a moral de vocês, que está com quase 92.500 inscritos aqui no canal. Tá? Então se inscreve aqui no canal Brown Fogo pra gente chegar a 92.500, faltam 15 pra gente chegar a essa marca. Duvido que não tenham 15 pessoas aqui assistindo o vídeo que não sejam inscritas, né? Pega o telefone do teu pai, da tua mãe, da tua tia, do teu irmão botafoguense e se inscreve aqui no canal Brown Fogo pra você ter todas as informações de Botafogo todos os dias, tá? Vamos lá, rapaziada, começando por essa informação a respeito, de Botafogo e Fortaleza, tá? Essa partida aconteceria no sábado, quer dizer, ela ainda vai acontecer no sábado, né? Dia 10, tá? Daqui menos de uma semana. E esse jogo aconteceria às 18h30, sabe? A partida foi transferida do nada pela CBF para 21 horas, tá? O jogo aconteceria às 6h30 da tarde. Do nada foi transferido para 9 da noite, de um sábado, né? É um horário, porra, ruim, né? Pra você voltar para casa, né? E principalmente para quem vai de outras cidades, né? Por exemplo, o cara, para mim, né? Para mim, tanto faz, né? E para mim é até melhor, né, cara? Porque eu trabalho, vou ter que trabalhar fazendo vídeo da Champions, né? Então eu vou ter tempo para fazer o vídeo da Champions, né? Da decisão, tal, tudo mais. Depois eu vou pro jogo do Botafogo, né? Para quem tá priorizando também esse jogo aí por algum motivo, foi até melhor. Só que agora, cara, para um cara que ele vem de Volta Redonda, para um cara que ele vem de Teresópolis, para um cara que ele vem pro jogo numa caravana de Minas, do Espírito Santo, né? A gente sabe que tem bastante gente que faz isso, né? Um cara que vem, cara, sei lá, né, de outro lugar, cara, isso quebrou o cara, né? Porque ele vai ter que se reorganizar por completo. Ao invés de ele voltar para casa 9 da noite, 8h30 da noite, ele vai ter que voltar para casa meia-noite, né? Então, assim, cara, é muito prejudicial. Se fosse uma mudança 2 semanas antes, né, 10 dias antes, eu não digo nada, né, mas faltando menos de uma semana pro evento, assim, cara, é muito complicado ser torcedor de futebol ativo em estádios no Brasil, no campeonato organizado pela CBF, sabe? É muito complicado. Enfim, agora eu te falo aqui um pouquinho, rapaziada, a respeito da rodada do Campeonato Brasileiro. A gente pega aqui os jogos que aconteceram nessa nona rodada. A primeira partida aconteceu entre Fortaleza e Bahia, o jogo terminou 0x0 no Castelão. Aí o Botafogo perdeu, né? Foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1x0, tá? Partida que, assim, na minha opinião, foi a exibição mais fraca, foi a atuação mais fraca do Botafogo em todo o campeonato. Para mim, o Botafogo foi até pior do que quando enfrentou e perdeu o Goiás na Serrinha. O Botafogo, pelo menos ali, fez um gol e tivemos momentos em que o Botafogo jogou bem naquele jogo. Tá? Embora tenha terminado mal, mas esse jogo, assim, o Botafogo foi nulo, tá? Lucas Fernandes foi nulo, Marlon Freitas foi nulo, Júnior Santos terrível, Lucas Fernandes foi o pior de todos, tá? Embora, assim, a galera tenha crédito, o Botafogo tá em primeiro lugar, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, mas o fato é que o Botafogo foi muito mal nesse jogo, tá? E teve um pênalti, né? Que a gente não pode deixar de ressaltar, é aquilo, não vou ficar aqui reclamando só da arbitragem, porque o Botafogo jogou muito mal.
mas, na minha opinião, houve o pênalti em cima do Janderson não marcado, tá? No mesmo horário, teve América 2, Corinthians 0. O Atlético Mineiro, aí um resultado ruim para o Botafogo, venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0, era melhor ter um empate nessa ocasião. Santos e Inter empataram em 1-1. Hoje, o Fluminense venceu o Bragantino, também não é um bom resultado, 2-1. O Grêmio venceu o São Paulo, 2-1. Era até preferível que o Grêmio vencesse o São Paulo, mas era melhor um empate, tá? O Cuiabá venceu o Goiás por 1-0, gol do Daverson. E o Palmeiras venceu o Coritiba por 3-1. E aí, gente, não adianta secar o Palmeiras contra o Coritiba, né? Esse time do Coritiba, não tem como, né? O Palmeiras ia ganhar, né? E é aquilo, cara. Ainda teremos Flamengo e Vasco, né? Nessa segunda-feira. E a classificação, ela fica dessa maneira aqui, certo? Com o Botafogo com 21 pontos. O Palmeiras vem logo atrás com 19. Aí depois vem Atlético Mineiro e Grêmio com 17. O Fluminense tem 16. Aí depois o Atlético Paranaense, São Paulo, Fortaleza. O Flamengo pode chegar a 16, ou seja, o Flamengo ele pode ultrapassar o Fluminense e chegar a quinto lugar. O Cruzeiro que tem 13, aí depois vem Bragantino, Santos, Internacional, Cuiabá, Bahia, Corinthians. E na zona do rebaixamento, Goiás, América. O Vasco que se ganhar empurra o Corinthians para a zona. E o Coritiba é uma lanterna com 3 pontos em 9 partidas. É aquilo, rapaziada. Era preferível que o Botafogo pelo menos tivesse empatado, sabe? Somado um pontinho. Mas na tabela planejada, quando você faz aquela tabela de, jogos que o Botafogo pode perder, que o Botafogo há um indicativo para perder, né? O jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada é complicado para todo mundo, tá? Não é só para o Botafogo, é para o Palmeiras, é para o Flamengo, que já perdeu, né? É para tantas equipes, sabe? Então, o Botafogo, cara, ele tem uma tabela planejada, né? E o Botafogo já está muito melhor do que essa tabela planejada indicava, tá? Planejada indicava, pelo amor de Deus, trocando as palavras. Então, assim, claro que, a gente não fica feliz vendo a distância encurtar de 5-2 do Palmeiras, né? De 6, né, na verdade, de 7-4, né, do Galo, mesma coisa do Grêmio, tá? Mas são coisas que elas são ocasionais no futebol, certo? O Palmeiras também deu um mole aí outro dia, empatou em casa com o Red Bull Bragantino e o Botafogo ganhou. O Botafogo disparou em relação ao Palmeiras naquela rodada. Então, assim, tropeços vão acontecer, como aconteceu, por exemplo, no Botafogo Goiás, mas esse jogo contra o Atlético Paranaense eu nem enxergo como um tropeço. É um resultado normal, tá? O problema foi a exibição. O Botafogo jogou muito mal. E isso que a gente tem que criticar, tem que debater, tudo mais. Mas agora, o resultado, você perder de 1-0 para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada não é um absurdo, né? Não é uma vergonha. O Botafogo não perdeu de 5-0. O Botafogo não perdeu dentro de casa para o Goiás. O Botafogo perdeu para o Atlético Paranaense dentro da sua arena, né? Que é um resultado que, assim, o Atlético é muito forte dentro de casa, todo mundo sabe disso. Enfim, rapaziada, é isso. Pés no chão, tudo na boa, e agora é concentrar, que o Botafogo tem mais uma liderança a defender, agora na terça-feira contra a LDU, e aí, quarta, quinta, sexta, sábado, o Botafogo vai ter 4 dias inteiros aí para descansar, para voltar para o Rio de Janeiro, se regenerar e treinar para enfrentar a boa equipe do Fortaleza, do Vojvoda. E vai ser um jogo muito duro, porque o Fortaleza também vem tropeçando em alguns jogos, então eles não vão vender fácil esse jogo não, tá? É isso, tá bom? O Botafogo que inclusive viajou direto, né, da Arena da Baixada, direto de Curitiba para Quito, para enfrentar a LDU, dessa vez com o Eduardo possivelmente relacionado. Um abraço e fui. Falamos mais do jogo amanhã.